Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias, para me comprometer, estudar todos os dias, eu me comprometi a gravar todos os dias para vocês, mas sempre como aprendiz, tentando entender um pouco as realidades do mundo espiritual, a vida após a morte, o que a gente está fazendo aqui, principalmente, né, evolução moral, reforma íntima, quais são as mudanças que cabem a gente fazer e quais são aquelas que não cabem, que a gente tem que aceitar. O que a gente pode transformar na nossa realidade, o que as experiências que a vida nos traz, nos pede, o que elas estão ensinando, qual que é a conduta desejada para a gente aqui na Terra. Afinal de contas, a gente está no meio de uma transição planetária, entrando na era de Aquário, a era do conhecimento, a era do compartilhamento do grupo. Então, cada um oferece aquilo que tem, eu estou oferecendo meu processo de aprendizado, nunca a dona da última palavra, nunca a dona da verdade. E estou estudando bastante sobre isso e venho aqui compartilhar com vocês. Hoje eu vou ler um trecho do livro Kybalion, Os Três Iniciados, que é da filosofia hermética. Explica muito sobre as realidades do mundo espiritual. E para explicar um pouco o que traz aqui, que é uma linguagem muito difícil de ser compreendida, eu vou trazer um texto do Livro dos Espíritos, a parte que fala sobre Deus, talvez fica mais claro. É importante lembrar que todas as religiões, elas estão certas. No final das contas, todas falam a mesma coisa, cada uma de uma linguagem diferente, com um enfoque diferente, mas a verdade, quando ela vem de Deus, ela fala sempre a mesma coisa. Então, o que está escrito aqui no Kybalion, eu consigo ter uma explicação no Livro dos Espíritos, eu consigo ter uma explicação no Evangelho, nos dizeres de Jesus, a gente consegue ver a verdade em todos os locais. Isso é Deus. Deus é verdade, Deus é o tudo. Então, vamos ler hoje aqui o capítulo 3. Não, é o capítulo 3. Capítulo 4. O todo. Sob as aparências do universo, tempo, espaço e mobilidade, está sempre oculta a realidade substancial, a verdade fundamental, o Kybalion. Por trás de todas as aparências está sempre oculta a verdade fundamental, aquela que a gente não consegue ver nem compreender, mas que é a causa de todas as coisas. A gente não consegue ver a causa, a gente toma o efeito como se fosse a causa, mas não existe efeito sem causa. Eu acho que o exemplo que mais assim explica isso foi Newton, Isaac Newton. A gente estava simplesmente todo mundo acostumado com os corpos caindo no chão, mas ele teve a brilhante ideia de quando viu a maçã caindo no chão, falou assim, opa, tem uma causa que faz essa maçã cair no chão. E aí ele descobriu a gravidade. Então, todo efeito tem uma causa. E a gente aqui na matéria, a gente enxerga só o efeito. E tenta explicar o que seria essa causa. Quando a gente não dá um nó na nossa cabeça, a gente prefere achar que tudo é fruto do acaso. Mas matematicamente é improvável negar a existência de Deus. A gente não tem como comprovar a existência de Deus. Não existe algo físico, tangível, palpável, mas é matematicamente impossível negar a existência de Deus. Então, vamos lá. Substância significa o que está por trás de todas as manifestações externas. É a causa, é a matéria. A essência, a realidade essencial, a coisa em si, etc. Substancial significa atualmente existente, sendo o elemento essencial, sendo real, etc. Substância não é matéria, substância é o que está por trás de todas as manifestações externas, é a causa. E é a realidade essencial, a coisa em si. Substancial significa atualmente existente, sendo o elemento essencial, sendo real, etc. Realidade significa o estado de ser real, verdadeiro, duradouro, válido, fixo, permanente, atual de um ente, etc. Por trás de todas as aparências ou manifestações externas, deve haver sempre uma realidade substancial. Essa é a lei. Por trás de cada efeito tem sempre uma causa. Por trás de cada manifestação tem uma substância. O homem, considerando o universo do qual ele é uma unidade, não vê nada além da mudança na matéria,
forças e estados mentais. Então, a gente só vê aquilo que a gente consegue pegar, compreender, está dentro do nosso espectro, assim, de luz visível, da audição, do tato, só aquilo que os nossos sentidos conseguem captar. Um cachorro escuta muito melhor do que a gente, uma borboleta, uma mariposa enxerga num espectro de visão que a gente não consegue enxergar. Só que a gente tem mania de tratar a nossa realidade só como aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. E já foi provado que existem muito mais coisas além. Um exemplo bobo, o Wi-Fi. Aqui nesse exato momento devem ter inúmeras ondas de Wi-Fi circulando, atravessando a mim, o computador, a parede. Eu não consigo ver, mas ele está aqui. Ele está levando informação de um lado para o outro. Um homem considerando... Ele vê que nada realmente é, mas que tudo está se tornando e é condicional. Nada está parado, tudo está nascendo, crescendo, morrendo. No mesmo instante em que uma coisa atinge seu auge, ela começa a declinar. A lei do ritmo está em constante operação. Não há realidade, qualidade duradoura, fixação ou substancialidade em nada. Nada é permanente além da mudança, tudo se transforma. Vamos pegar um exemplo, uma árvore. Podia pegar o exemplo do ser humano, mas uma árvore, ela é uma semente, ela germina, ela cresce, ela dá flor, que é a parte mais exuberante dela. A flor e o fruto são as partes reprodutivas e depois da flor, ela pega, depois que ela dá seu fruto, ela pega e morre. O auge dela, que é a flor e o fruto, que é a auge reprodutiva, significa também o início do fim, que não seja a morte física da planta, mas o início o fim de um ciclo, para que ela renasça num outro ciclo, numa outra primavera, num outro outono, para que ela possa novamente dar flores e dar frutos. Então, tudo está em mudança, tudo é cíclico, as estações do ano. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, morremos. O nosso espírito é imortal. Ele não tem fim, mas ele também passa por ciclos. Cada existência nossa aqui na Terra é um ciclo que a gente passa. O homem que vê as leis do universo é capaz de enxergar todas as coisas evoluindo de outras coisas e resolvendo-se em outras, ação e reação, fluxo e refluxo, criação e destruição, nascimento, crescimento e morte. Nada dura além da mudança, e se o homem for pensante, ele perceberá todas essas coisas mutáveis, que contudo serão aparências externas ou manifestações de alguma força oculta, alguma realidade substancial. Todos os pensadores em todas as terras, em todos os tempos, reconheceram a necessidade de admitir a existência dessa realidade substancial. Todas as filosofias dignas do nome foram baseadas nesse pensamento. Os homens deram a essa realidade substancial muitas denominações. Alguns a chamaram pelo termo de divindade, sobre muitos títulos. Outros a chamaram de energia infinita e eterna. Outros tentaram chamá-lo de matéria, mas todos reconheceram sua existência. É evidente que não precisa de argumentos. Aqui nós o chamamos de Deus. Nessas lições temos seguido o exemplo de alguns dos maiores pensadores do mundo, tanto antigos quanto modernos, os hermetistas. Chamado esse poder subjacente, essa realidade substancial, pelo nome hermético de todo, termo que consideramos o mais abrangente dos muitos aplicados pelo homem, aquele que transcende nomes e termos. Aceitamos os ensinamentos, a visão dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, bem como daquelas almas que atingiram planos mais elevados do ser, pois ambos afirmam que a natureza interior do todo é incognoscível, ou seja, não pode ser percebida. Isso é assim porque nada pode compreender a própria natureza íntima do todo. Simplesmente é. Existe, por exemplo, a gente tem uma lei aqui da polaridade, que a gente enxerga as coisas por causa dos contrastes. A gente enxerga o claro porque a gente conhece o escuro. Se a gente pega as notas musicais,
Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A gente sabe que o dó é dó porque a gente conhece o ré, o mi, o fá. Mas se existisse uma única nota que ficasse tocando o tempo inteiro, ininterruptamente, a gente não iria reconhecê-la, porque a gente estaria acostumado com ela, a gente não teria uma outra nota para contrastar, para saber que aquilo ali é algo, seria algo como se fizesse parte da gente. Inclusive, a música das esferas, se não me engano, é de Platão, ou Sócrates, é um desses filósofos gregos, acho que é Platão, fala exatamente sobre isso, que Deus é uma nota contínua, ininterrupta, que toca infinitamente ao fundo, que a gente não consegue percebê-la, porque não existe o contraste da dualidade para a gente saber que aquela nota é ela, porque não existe uma outra para a gente poder comparar. Música das esferas, depois vocês pesquisem. Então a gente não consegue perceber, de acordo aqui com os hermetistas, a gente não consegue perceber o Deus, porque ele está o tempo inteiro. A gente não tem um contraste, ele é tudo. A gente não consegue perceber o que ele é, porque a gente não consegue saber o que ele não é, porque ele é tudo. Então ele é algo que fica tocando continuamente e a gente percebe ele, tanto é que Deus, as pessoas ficam tentando racionalizar sobre Deus, mas Deus não se explica, Deus se sente. E aí a gente não sabe que ele está presente. Desde os primeiros seres humanos primitivos, a gente tem essa consciência de uma inteligência superior por trás de tudo, que faz tudo estar em perfeita ordem e harmonia. Nós não estamos em ordem e harmonia. A gente cria o caos, né? Mas a obra da natureza está tudo em ordem e harmonia. O universo, o cosmos, é tudo na mais perfeita harmonia. Só que como não existe o contraste do caos, a gente não consegue definir exatamente o que seria Deus. Jesus falava, eu e Deus somos um, eu e o Pai somos um. Ele estava tão em sintonia com Deus que ele conseguia se integrar ao todo. Buda também fala que ele chegou ao estado de nirvana, de iluminação, era que ele se integrou com o todo e ele conseguia se sentir como parte de todas as outras coisas. Ele conseguia se sentir como parte da pedra, como parte da árvore. A energia dele tinha se integrado à energia do todo e não existia mais essa diferença do eu e do resto. Era tudo algo, parte do mesmo todo. Nessas lições, temos seguido o exemplo de alguns dos maiores pensadores do mundo, tanto antigos quanto modernos, os hermetistas. Esse chamado, esse poder subjacente, essa realidade substancial pelo nome hermético de todo, termo que consideramos o mais abrangente dos muitos aplicados pelo homem, aquele que transcende nomes e termos. Aceitamos e ensinamos a visão dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, bem como daquelas almas que atingiram planos mais elevados do ser, pois ambos afirmam que a natureza interior do todo é incognoscível. Isso é assim porque nada pode compreender a própria natureza íntima do todo. Os hermetistas acreditam e ensinam que o todo em si mesmo deve ser e será incognoscível, não será perceptível. Eles consideram que todas as teorias, opiniões e especulações dos teólogos e metafísicos sobre a natureza interior do todo são apenas respostas infantis das mentes mortais para compreender o segredo do infinito. A gente precisa racionalizar Deus. Isso dá um nó, a gente perde muito tempo tentando explicar Deus e acaba não tendo Deus no coração. A gente precisa dar uma explicação para tudo, né? E quando a gente não consegue dar essa explicação, até por um mecanismo de economia de energia do nosso cérebro, a gente deixa para lá e fala que não é nada, que é obra do acaso, que não existe, que é ilusão, que é... Enfim, todos esses argumentos que os ateus usam. Mas é para economizar a energia do cérebro. Dá um nó na cabeça. Tais esforços sempre falharam e sempre falharão pela própria natureza da tarefa. Um deles, que busca tais investigações, viaja de circuito em circuito no labirinto do pensamento, até prejudicar todo o raciocínio, ação ou conduta, tornando-se totalmente inadequado para o trabalho da vida.
É como o esquilo, o hamster para nós, que corre freneticamente ao redor da roda da esteira em sua gaiola, movendo-se sempre e ainda assim chegando a lugar nenhum. No final, um prisioneiro ainda e exatamente no mesmo lugar onde começou a andar. E ainda mais presunçosos são aqueles que tentam atribuir ao todo uma personalidade, qualidades, propriedades, características e atributos de si mesmo, atribuindo ao todo emoções, sentimentos e características humanas, até mesmo as qualidades mais mesquinhas da humanidade, como o ciúme, a ânsia, a lisonja, o desejo por oferendas, adorações e todas as outras necessidades dos tempos de infância. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente descartadas. A gente tentar atribuir a Deus como se fosse um homenzinho, barbudo, ou uma mulher, como, como naquele livro A Cabana. Deus é homem, é mulher, é o claro, é o escuro, Deus é tudo. Deus não tem uma forma física. A gente projeta em Deus os nossos sentimentos mais mesquinhos. Deus é vingativo, Deus é primitivo, Deus é cruel. Quando a gente fala com uma outra pessoa, Deus vai te castigar, Deus é justo. Talvez a pessoa tiver feito alguma coisa errada, realmente a vida vai cobrar a conta dessa pessoa, mas quando a gente vira e fala, Deus vai te castigar por isso que você está fazendo, a gente está rogando praga para outra pessoa usando o nome de Deus. É o nosso desejo de vingança, que a gente não tem coragem de fazer contra o outro, a gente está usando Deus para projetar essa vontade de se vingar. Então a gente projeta em Deus as nossas qualidades muito humanas, muito mesquinhas. Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor, segundo as palavras de Jesus, né? Nesse ponto, pode ser apropriado afirmar que fazemos uma distinção entre religião e teologia, entre filosofia e metafísica. A religião, para nós, significa a realização institucional da existência do todo e sua relação com ela. É o religar. É a gente se religar à nossa essência divina. Enquanto teologia significa as tentativas do homem de atribuir personalidade, qualidades e características a ele, e assim como suas teorias sobre os assuntos, vontades, desejos, planos e projetos, e as apropriações para o ofício de mediadores entre o todo e o povo. É tentar atribuir uma personalidade, é tentar racionalizar Deus e designar mediadores, homens enviados de Deus, que são aqui representantes de Deus na Terra, os eleitos, os escolhidos, os melhores do que os outros. É engraçado porque Jesus fala que aqueles que são os enviados vieram para servir, não para ser servidos, mas aqueles que se colocam como mediadores de Deus para o povo, são aqueles que querem ser servidos, são aqueles que querem usufruir do poder que emana das religiões para poder manipular as massas. Filosofia, para nós, significa o inquérito após conhecer-se as coisas por meio de investigá-las e raciocinar sobre elas. Enquanto metafísica significa a tentativa de levar o inquérito além das fronteiras e para regiões incognoscíveis, que não podem ser percebidas, e impensáveis, com a mesma tendência que a da teologia, é tentar racionalizar as coisas espirituais, tentar atribuir uma causa científica às realidades do mundo espiritual. Tem uma vez que eu li o livro do Dan Brown, é ficção, mas explica muito bem isso. Tinha um cientista maluco, estava com uma balança ultra precisa, em cima de uma maca, de um leito, esperando a pessoa morrer, porque ele queria ver se existia diferença de peso na hora que a pessoa morria, para saber se era o peso da alma, do espírito que deixava o corpo. O espírito não tem massa. O espírito é consciência. Matéria ocupa lugar no espaço. A nossa consciência, ela não tem massa. E uma coisa interessante, não existe. A ciência já está tentando provar em qual região do cérebro fica a nossa consciência. Não conseguiram provar. Existe o cérebro que regula os mecanismos, que regula as substâncias, os hormônios. Existem regiões responsáveis por limites, responsáveis por sentimentos,
Mas a consciência mesmo, eles não conseguiram localizar ela dentro do cérebro. Ela é algo transcendente ao cérebro. Ela se manifesta através do cérebro, mas ela não é o cérebro, ela não é o impulso nervoso, ela não tem uma origem física. E aí, se a gente vai no livro dos Espíritos e pergunta se todo mundo sabe as leis de Deus, os Espíritos são bem claros. As leis de Deus estão gravadas na consciência. Então, quando a gente fala, quando a pessoa põe a mão na consciência, aquele ditado, ele é muito mais verdadeiro do que a gente pode imaginar. Ele fala assim, se conecte com o seu espírito, ouça as leis de Deus dentro de você. E, consequentemente, tanto religião quanto filosofia significam para nós coisas com raízes na realidade, na substância, enquanto teologia e metafísica parecem palhetas quebradas, enraizadas nas areias movediças da ignorância, não dando nada além de suporte seguro para a mente ou alma do homem. De qualquer forma, irás ouvir muito pouco sobre teologia e metafísica nessas aulas. Mas enquanto a natureza essencial do todo é incognoscível, há certas verdades ligadas à sua existência, às quais a mente humana se encontra obrigada a aceitar. E um exame desses relatos é tema adequado de investigação, particularmente porque eles concordam com os relatos do iluminado em planos superiores. E para este inquérito, nós agora convidamos você, aqui em negrito, que é o texto original do Caibalion. Aquela que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está além de uma verdadeira nomenclatura, mas os sábios chamam-na de todo, Caibalion. Em sua essência, o todo é desconhecido. Mas o relato da razão deve ser bem recebido e tratado com respeito. Essas 3 frases são originais do Caibalion. A razão humana, cujos testemunhos devemos aceitar enquanto refletimos, nos informa o seguinte em relação ao todo, sem tentar remover o véu do desconhecido. 1. O todo é tudo o que realmente é. Não pode haver nada existente fora do todo, senão o todo não seria o todo. Então o todo abrange tudo. Não tem nada dentro do universo inteiro, se existir outros universos, não existe nada que não abranja o todo. O todo deve ser infinito, pois não há nada mais para definir, confirmar ou confinar, limitar ou restringir o todo. Deve ser infinito no tempo, isto é, eterno. Deus é eterno, ele não teve início nem fim. Nós somos imortais, a gente teve início, mas não teremos fim. Ele é eterno, deve ter existido continuamente, pois não há nada mais para tê-lo criado. E algo nunca pôde evoluir do nada se ele nunca tivesse sido, mesmo que por um momento, não seria agora. Ele deve existir continuamente para sempre, pois não há nada para destruí-lo. E nunca pode não ser, nem por um momento, porque algo nunca pode se tornar nada. Ele deve ser infinito no espaço, deve estar em todos os lugares, pois não há lugar fora do todo. Não pode ser diferente do contínuo no espaço, sem ruptura, cessação, separação ou interrupção, pois não há nada para quebrar, separar ou interromper sua continuidade. Ele é tudo. Ele é tudo. Nada com o qual se possa preencher as lacunas. Deve ser infinito em poder ou absoluto, pois não há nada para limitá-lo, restringi-lo, contê-lo, confiná-lo, perturbá-lo ou condicioná-lo. Ele é imutável. Ele não está sujeito a nenhum outro poder, pois não há outro poder. 3. O todo é imutável, ou seja, não sujeito a mudanças em sua natureza real, pois não há nada para operar mudança sobre ele. Nada em que possa mudar, nem de onde poderia ter mudado. Nada pode ser adicionado nem subtraído dele. Deus é imutável. Deus, assim, ele sempre foi e sempre será a mesma coisa. E a gente é parte do todo, a gente muda, mas Deus é imutável. É um paradoxo. Nada pode ser adicionado nem subtraído dele, aumentado nem diminuído, nem se tornar maior ou menor em qualquer aspecto. Ele deve ter sido sempre, deve permanecer sempre exatamente o que é agora. O todo nunca houve, não é agora e nunca será qualquer outra coisa que possa mudar. A gente se transforma, a gente está sempre aqui, mas a gente se transforma, são ciclos. Nascimento, crescimento, morte, renascimento.
Dentro desse ciclo a gente se altera, mas o todo e sua forma é imutável. Olha o que o livro dos Espíritos fala. Eu queria ler todas as questões, mas eu acho que para explicar essa parte que ela é muito confusa. Do todo, do infinito. Olha o que o livro dos Espíritos fala. Capítulo 1 de Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a causa de tudo. O que se deve entender por infinito? Questão número 2. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Questão número 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza de linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. A gente fica tentando atribuir significado para Deus. Perda de tempo. A gente deveria se preocupar mais em ter Deus no coração do que tentar racionalizar Deus. O todo sendo infinito, absoluto, eterno, imutável, segue que qualquer coisa finita, mutável, fugaz e condicionada não pode ser o todo. E como não há nada fora do todo na realidade, então toda e qualquer coisa finita deve ser como nada na realidade. Se alguma coisa muda, tem fim, é um nada. Não fiques impressionado nem temeroso, não estamos tentando guiá-lo para o campo da ciência cristã sob a cobertura da filosofia hermética. Há uma reconciliação desse estado de coisas aparentemente contraditórias. Seja paciente, chegaremos a tempo. Vemos ao nosso redor o que é chamado de matéria, que forma a base física de todas as formas. O todo é apenas matéria? De modo algum, a matéria não pode manifestar a vida ou a mente, e como a vida e a mente se manifestam no inverso, o todo não pode ser matéria, pois nada sobe mais alto do que a sua própria fonte. Nada se manifesta em um efeito que não está na causa. Nada evolui como uma consequência que não está envolvida com o antecedente. Nada pode falar que todo, que Deus é matéria, como é que ele pode evoluir acima de si mesmo? Ele é tudo, ele é o ápice. Então a matéria ela vai se transformando, então Deus está além da matéria. Nada se manifesta sem um efeito sem causa. Matéria é efeito, não é a causa. Nada evolui como uma consequência que não está envolvida com antecedente. A matéria ela vai evoluindo, ela tem antecedentes. Deus é imutável. Então, a ciência moderna nos informa que realmente não existe tal coisa como matéria. E o que chamamos de matéria é apenas energia ou força interrompida. Já se sabe que hoje a matéria é uma energia altamente condensada, que ela vai arrastada, e que ela vibra numa frequência muito baixa. Partícula de bóson, depois pesquisem aí, a partícula de Deus, que é uma malha tridimensional que existe no universo que vai retardando a velocidade da energia até que ela se torne altamente condensada. Quanto menor a frequência dela, mais densa a matéria é. Ou seja, energia ou força a uma baixa taxa de vibração. Como o escritor recente disse, a matéria obscureceu-se no mistério. Até a ciência material abandonou a teoria da matéria e agora repousa na base da energia. Então, o todo é mera energia ou força? Não é energia ou força, como os materialistas usam tais termos, pois sua energia e força são cegas. Coisas mecânicas, desprovidas de vida ou mente, não têm uma inteligência por trás. A vida e a mente nunca podem evoluir da energia cega ou da força pela razão dada há pouco. Nada pode subir mais alto do que sua fonte. Nada é evoluído que não tenha sido involuído. Nada se manifesta no efeito, a menos que esteja na causa. E assim o todo não pode ser mera energia ou força, pois se fosse não haveria coisas como vida e mente na existência. E sabemos que não é assim, pois estamos vivos e usamos a mente para considerar essa mesma questão, assim como aqueles que afirmam que energia ou força são tudo.
O que há, então, maior do que matéria ou energia que sabemos existir no universo? Vida e mente. Vida e mente em todos os seus diferentes graus de desdobramento. Então você pergunta, quer dizer-nos que o todo é a vida e a mente? Sim e não. É a nossa resposta. Se você quer dizer vida e mente como nós, pobres mortais mesquinhos, as conhecemos, nós dizemos não. O todo não é isso. Mas que tipo de vida e mente você quer dizer? Você perguntará. A resposta é a infinitamente vivente, a inteligência suprema por trás de tudo. Tão acima do que os mortais entendem por essas palavras, como a vida e a mente são maiores do que as forças mecânicas ou a matéria, infinitamente vivente em comparação com a finita vida e mente. Queremos dizer o que as almas ilusórias significam quando pronunciam com referência à palavra espírito. O todo é infinitamente vivente. Os iluminados chamam-no de espírito. Vamos pensar algo parecido com consciência, com informação. Vamos ver aqui o que o livro dos Espíritos fala mais sobre Deus. Provas da existência de Deus. Questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Mesma coisa que ele está falando ali. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria, senão nos que houvesse podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Todas as religiões de todas as épocas da Terra cultivavam essa noção de respeito a uma divindade superior. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável, sempre uma causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Aqui se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que o sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. O nosso cérebro. Ele é muito mais potente que o computador mais potente do mundo. Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso
O sentido. A gente precisa desenvolver um sentido físico para compreender a existência de Deus. A gente só consegue sentir, mas a gente não consegue enxergar, ouvir, essas coisas. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quanto não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Enquanto a gente ainda é muito obscurecido, né? Existe essa separação. Eu, o outro, eu, o papel, a gente se vê como partes separadas. O todo é tudo, não dá para se enxergar como algo separado. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Deus não é vingativo, Deus não é punitivo, Deus não é bravo. Deus é bom e justo. Ele é amor. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, dentro daqueles atributos que a gente conhece que seria sinônimo de perfeição, Deus é tudo isso. Mas existem coisas que estão além do nosso entendimento, que a gente desconhece, portanto a gente não pode falar, mas que também são atributos de Deus. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, que tem aquele ciclo de criação e destruição. Nasce, cresce, atinge seu auge e morre. É único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, é uma coisa só que abrange tudo, o todo. É onipotente, ele o é porque é o único. Se não dispusesse de soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. O ateísmo, vou ler aqui só para finalizar esse capítulo sobre Deus, do Livro dos Espíritos. Lição 14. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, eu adoro essa parte. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses temas. Tendes bastantes coisas com que vos tocam mais de perto.
a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Então, é que os espíritos dão uma catracada na gente, né? Para de tentar compreender Deus e tenta compreender a si mesmo, trabalha as suas imperfeições. Porque você está tentando penetrar em algo que a gente ainda não tem condição de compreender. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade, ou por outra que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofisma que cheguem a resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos que ele não pode deixar de ser o sistema de que tratamos, está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Nem os espíritos sabem o que é Deus. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Então é isso. Os dois falando a mesma coisa. Linguagem diferente. Vamos parar de tentar explicar Deus através da razão e vamos nos concentrar em nós mesmos, nas nossas imperfeições, no que a gente precisa melhorar para atingir um dia a perfeição. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês.